o quanto que você, pai, pode ajudar o seu filho neste momento. É claro que o ideal, quando a gente fala em estudo, em filhos passarem de ano, é que essa orientação venha desde o início do ano. Mas essa é uma época que toda a família fica apreensiva. O que fazer com essas crianças? E hoje, Dr. Marcelo Rebicheide está com a gente. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Kátia, prazer. Prazer. E acho que é um momento dramático para toda a família. É um momento dramático para toda a família, para as crianças, é um momento dramático, mas acho que uma coisa importante que você colocou é de não chegar nesse ponto, né? Eu lembro sempre da época que a gente era criança, que o que acontecia? Quando chegava no dia da prova, a gente estudava. Eu falava, eu prometo que no ano que vem eu não vou fazer isso. Não, eu já vou começar a estudar por partes. E o que a gente prometia, que a gente não cumpria, acontece hoje com os nossos filhos. Então a gente está agora nas últimas provas. A questão agora é, ainda dá tempo? Ainda dá tempo, porque a gente tem as últimas provas e tem umas recuperações. Então é importante que este hábito seja criado desde cedo, que sempre tem, e não agora no final do ano. Né? Mas muitas vezes a gente tenta passar isso para os filhos do jeito errado. Sei disso por causa própria. Meus filhos hoje são moços, mas na época que eles eram crianças e davam trabalho na escola, a gente tirava o passeio de fim de semana, tirava tudo. Tirava sobremesa, televisão, videogame, computador. Até que um dia eu tive que ouvir de um filho meu, agora você vai tirar o quê? O ar? É verdade. O ar que eu respiro, porque já não sobra mais nada. E eu vi que não é por aí, não adianta, Não é né? por aí, na verdade. O que é importante, né? Quando a gente pega uma criança, então, importante, né? Quando a criança entra na escola, ela tem que começar a ser condicionada, a ser educada desse jeito. Então, por exemplo, hoje eu tenho um filho de 6 meses que eu não me preocupo com isso. Mas eu tenho um filho de 5, 4 anos, o Bruno, que eu já me preocupo. E então, já tem que orientar direitinho, já tem que orientar, na verdade, assim, você tem que começar a impor os limites e falar, olha, isso você pode, então existem direitos, existem deveres. É muito ruim para a criança ela chegar agora, nos 45 minutos do segundo tempo, olha, não pode jogar videogame, não pode jogar futebol, não é isso, não é isso. Então, assim, a criança pode fazer tudo, contanto que ela também faça os deveres dela. Mas e se por um acaso a criança não faz os deveres? De que forma você passar para essa criança que ela está tendo atitudes erradas e que isso pode lhe causar um ano inteirinho desperdiçado? Ótima pergunta. Na verdade, o que é importante? Primeiro, né, é importante que os pais fiquem junto com os filhos, tá, Kátia? Uma hora que a gente começa a deixar as crianças sozinhas, tipo, se vira, não é isso, tá? Então, não é professor particular que vai ajudar, vão ser os pais. Então, é importante, os pais precisam ligar para a escola para saber o que está acontecendo em relação às matérias. Então, vamos falar de matemática. É matemática que ele está aprendendo? O que ele está aprendendo? Porque às vezes a gente pega informação com o filho, o que você está aprendendo? Eu estou aprendendo A, B, C. E aí você estuda com ele o ABC, mas a prova dele é de X e Y. Então, é importante os pais sempre estarem inteirados do que está acontecendo com a escola. E uma coisa importante que a gente passa a dica para vocês é saber o tipo de avaliação que essa escola faz. Porque a gente faz algumas vezes alguns simulados em casa que não é o jeito que a criança quer. Então, então a gente vai ensinar para a criança o jeito que a gente aprendeu e que hoje o ensino se modificou, né? Isso. Então, a criança estuda sozinho? Não, o ideal não é a criança estudar sozinho. Se você consegue educar a criança que ela fique estudando sozinha, ela vai ficar. Mas, normalmente, a gente imagina que se a gente está com essa criança, ela é uma criança, entre aspas, mais difícil, mais problemática para estudar. Então, normalmente, ela vai precisar de alguém, o pai. Então, primeira coisa, limite um horário. Então, ela faz natação do meio-dia até as 2, ela nada, todo dia, das 4 às 6 horas, a gente vai estudar. Então, é importante para os pais terem um horário marcado. A gente vai estudar nesse horário entre 4 e 6 horas. Mas é importante ter um cronograma do que deve ser feito desse jeito? É importante, Kátia, é importante porque senão, assim, a criança já está perdida, né? E os pais têm que saber o que seguir. Então, é importante, se essa criança tem, por exemplo, 3, 4 matérias, a gente vai fazer uma matéria, outra matéria, senão você acaba se perdendo. Então, é legal os pais fazerem uma planilha do que eles vão estudar, como eles vão estudar. E não 6, 7 horas no mesmo dia estudando, porque a criança nem presta mais atenção, né? Não, na verdade, assim, do mesmo jeito que a criança tem o dever de estudar, ela também tem o direito de jogar videogame. Então, assim, errado é o pai ou a mãe que acha que privando a criança de jogar futebol, que nem se for o que você fazia, né? Era terrível. E assim, meus pais também tinham essa atitude que a criança começa a ficar nervosa, a criança não assimila nada. Então, assim, ela tem que ter aquele horário, a gente fala para não passar de 2 horas por dia, mas que sejam 2 horas eficientes, tá? E depois ela vai poder fazer as outras atividades extracurriculares. E sem a gente ficar lembrando toda hora. E sem ficar lembrando toda hora. Então, que fez de errado. É importante criar um horário para essa criança, criar um local. Então, tenha o local que ela vai estudar. Isso é uma coisa que a gente não se atenta, né? Então, por exemplo, um dia vai estudar na cama, outro dia vai estudar... Não. Ela vai estudar onde? Na sala? Vai ser na sala. Mas preste atenção que o local que a criança estuda não pode ter telefone por perto, não pode ter computador, não pode ter nada. Televisão, bichinho de estimação. Nada, porque qualquer coisa vai ser fuga para essa criança fugir do estudo.
Como pediatra, você sabe que as crianças até chegam a ter febre, ficam doentes Isso. em função até de nervosismo dessa época do ano. Como controlar isso? Então, isso na verdade acaba sendo culpa da gente, né? A gente acaba querendo cobrar tanto. Eu falo, a gente não cobrou 10 meses e de repente em um mês a gente acaba fazendo a cobrança inteira. Então, assim, é importante passar para essa criança a importância de estudar, a importância de não perder um ano, mas não pode ficar massacrando o tempo inteiro. Então, por exemplo, sai logo do banho que temos que estudar, janta logo que você tem que estudar. A criança começa a ficar louca, ela fica neurótica. A criança pode fazer quadros psicológicos, ela pode fazer quadros depressivos, ela pode fazer quadros somáticos tipo febre, enxaqueca, ela pode ter isso. Então, assim, a gente tem que estimular, mas estimular não é massacrar a criança, né? E uma outra dica legal que a gente fala além do horário é você criar um local para a criança estudar, né? Cuidado com cozinha, porque a gente sempre coloca a criança para estudar na cozinha. Não é sempre na copa ou na cozinha. Eu não sei se vocês repararam que assim, o filho de vocês nunca come, ele nunca tem fome. Mas na hora do estudo, a cada 10 minutos ele vai na geladeira para ver se tem alguma coisa. Alguma coisinha. É fuga. Então, os pais têm que ficar muito atentos ao local que essa criança vai estudar e como vai estudar. E é legal, Kátia, até nisso aí, como assim, às vezes as crianças precisam de um estímulo maior e que não é o pai, tá? Um estímulo maior, às vezes, é uma outra criança. Ah, mas se eu chamar uma outra criança, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Então, chama 2, 3 amiguinhos, porque eles vão se ajudar, mas sempre com um adulto supervisionando. Isso é legal, tá? Isso é muito legal. E é legal também sempre os pais participarem, né? Hoje a gente tem muito medo que, como as crianças estão super antenadas, a gente acha que a gente não vai conseguir seguir. A gente sabe as coisas que eles sabem. Se a gente não sabe, é hora de sentar. Que não sabe. É hora de sentar e aprender junto. Pronto, então vamos entrar na internet junto, né? vamos procurar. E o adulto tem uma coisa que a criança não tem. O adulto tem um modo mnemônico, né? Então a gente tem algumas dicas. Eu sempre falo, por exemplo, eu sou médico, mas até hoje eu lembro. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Não tenho a menor ideia do que é isso. Tenho a menor Mas pelo ideia. menos você já sabe de cor. Eu sei que é trigonometria, eu aprendi isso em algum momento da minha vida e eu nunca mais esqueci. O adulto tem isso, né? Verdade. A gente faz isso com os bebês e a gente não faz isso com as crianças maiores. Então, quando um bebê a gente quer começar a brincar de alfabetizar, a gente começa A, B, C, D, E, F, G. Então, a gente tem essa musicalidade com os bebês, com as crianças menores, mas E a os gente maiorzinhos não. não tem. Então, o adulto, ele entra exatamente por isso, porque a gente tem essa criatividade que às vezes falta para a criança. E uma forma lúdica de você ensinar, né? E assim, qualquer criança, quando você ensina de uma forma lúdica, é muito difícil ela esquecer. Como esse meu exemplo, por exemplo, do seno A, cosseno B, que eu não tenho ideia do que é, mas eu nunca mais esqueci. Olha aí. Então isso é importante. A gente vê que as crianças nessa época do ano até tentam evitar reuniões familiares. Por quê? Chega a mãe, a vovó chegou e fala: conta pra vovó, Joãozinho, que você tá indo mal na escola de novo. Verdade. Joãozinho, quando ouve dizer que a vovó vem chegando, o Joãozinho já entra em parafuso. Verdade. Isso é uma outra coisa que a gente não tem que fazer. Não pode. De novo é a dica, né? Assim, cobrar é uma coisa, massacrar é outra. Então, assim, a criança já sabe que ela está indo mal, a criança já está sendo cobrada porque ela tem um horário de estudo onde ela nunca teve, ela está sendo privada em determinados momentos de fazer aquilo que ela queria fazer, ela está em professor particular, ela tem a cobrança já na escola, ela não precisa toda... É igual aquela mulher gorda, né? A mulher tá gorda, nossa, mas como você tá gorda? Nossa, mas como você tá gorda? Ela sabe que ela tá gorda, não precisa ficar massacrando. E a criança, com isso, ela entra de novo naqueles quadros. A criança, para entrar, Kátia, num quadro depressivo é muito fácil, tá? Eles vão do 0 ao 100 muito fácil, tá? Então, do mesmo jeito que é uma criança alegre, que é uma criança super extrovertida, tudo, quando ela começa a se sentir acuada, ela vai se acuando, entrando num quadro de tristeza, e a tristeza para a depressão é muito próximo. Tá? É muito próximo. Então tem que tomar muito cuidado e essa orientação vem dos pais. Vai ter uma reunião familiar e fala: mãe, ele sabe que ele não está indo bem, não adianta, já chamei a atenção. Então é importante os pais, no caso da criança, falarem para os avós, para os tios, para todo mundo, né? Para todo mundo, maneira. Ele já sabe. Esquece o assunto, ele já sabe. Mas essas dicas funcionam para crianças menores e maiores. Mas depois dos 7 anos, 9 anos, as crianças vão ficando um pouco mais rebeldes. De que forma você conter também essa rebeldia na hora do estudo? Porque às vezes é a hora que eles aproveitam para cutucar, porque sabe que você vai brigar e vai sair de perto e ele vai fazer o que ele quer. É verdade. É assim, criança, né? Eles tenham o prazo. Eu sempre falo que a relação pai e mãe lembra muito uma relação de sequestrador com refém. Eles não têm nada a perder, nada. Sequestrador com refém. Eles não têm nada a perder, mas eles ficam tentando fazer a gente abrir mão.
Então é importante que os pais, nesse momento, passem a conversar, nunca elevem a voz, nada. Começa a falar qual é a importância que, assim, a atitude, quem está dando, são os pais. É o pai que está dando a atitude e que não vai ser negociável isso. Porque a criança mais velha, ela é muito argumentadora, e ela argumenta uma vez, ela argumenta duas vezes. Na 10ª, você fala, meu, faz o que você quer, mas está errado, tá? Se você começa, não ignorar, mas mostrar que a ordem vem de mim para você... A hierarquia é essa. Eu sou pai e você obedece, sem elevar a voz, sem ficar nervoso, porque daí a criança começa a perceber o seguinte, putz, eu estou tentando, mas eu não estou fazendo ele ficar nervoso. E eles acabam até desistindo. E é óbvio que também é importante que os pais participem desse processo, não só falando, mas também estimulando. Então, assim, troquem coisas com as crianças. É feio, eles não precisam ouvir isso, tá? Mas criança adora pô, que legal, você viu como você melhorou na sua nota? Às vezes você não precisa dar brinquedo, você não precisa dar presente. Não precisa comprar, não criança. precisa comprar, mas, por exemplo, quero jantar em tal restaurante. Tá vendo? Você foi bem hoje na prova. Vamos jantar lá? Então é importante a criança ganhar esses estímulos, mas não ser combinados os estímulos. Ó, você passa na prova... Isso é chantagem, né? Chantagem, assim, a gente sabe que não funciona bem com criança, porque a criança vai tanto sob pressão que ela precisava tirar um 7, ela tira 4, onde ela teria capacidade de tirar um 9, porque eu vou bem porque eu vou jantar em tal lugar, eu vou bem, e a criança não funciona desse jeito. Ela se distrai, né? Se distrai. Criança não funciona bem sob pressão, pra nada, Kátia, pra nada, tá? Uma criança tem que ir na boa, tranquila, a gente fala no piloto automático. Então, eles têm que estar protegidos, tá? Mas eles não podem estar sobrecarregados, tá? Então, não pode fazer isso com as crianças. As crianças um pouco maiores, a partir dos 7 anos, a gente muitas vezes quer estimular a que eles leiam direitinho. Então vamos ler em voz alta. E a criança, quando começa a ler, e ela é um pouco mais insegura, isso vai de criança para criança, ela não gosta de ler em voz alta. Porque ela sabe que lendo em voz alta, ela vai se expor muito mais. E ela pode cometer um erro que depois vai ser lembrado pela família a vida todinha. Verdade. Como proceder nesses casos? Isso é extremamente importante o que você está falando, ainda mais nessa faixa etária, né? Quando a gente fala de estudo, quando a gente fala de dificuldade de aprendizado, entra uma doença que até então ninguém se falava e hoje a gente sabe que é extremamente comum. Estamos falando da dislexia, tá? O que é dislexia? Dislexia, na verdade, é um déficit, é uma dificuldade no aprendizado. Então, a criança que... O exemplo maior, Kátia, acaba sendo esse. Você pede para ler, a criança troca as palavras, ela troca as letras. Aí você fala da idade. A dislexia é essa dificuldade que 20%, então é um número absurdo quando a gente fala de medicina, 20%, tá? 1 em 5 crianças tem. Essa dificuldade de aprendizado é uma doença, é um transtorno importante. E às vezes a gente cobra a criança, você vai mal na escola e tira brinquedo e chama atenção e põe o professor, e essa criança, na verdade, é uma criança doente, ela tem a doença da dislexia. Então, um dos jeitos de você pegar essa doença, às vezes, é pedindo para ler. Por quê? Mas ele fala direito. O ganho da fala é por assimilação, você ouve, é por osmose. Você repete, é por assimilação. Agora, a escrita, a parte verbal escrita, o que acontece? A criança tem que aprender, ela tem que ser ensinada a... E nesse aprender, ela pode apanhar. E ela está apanhando, na verdade, não porque ela é mal educada, ou porque ela não sabe ler, ou porque... Não, é porque ela tem uma doença, ela é doente, ela tem a dislexia. Mas o que acontece com o cérebro da criança que tem dislexia? O cérebro, na verdade, ele funcionalmente é um cérebro igual ao nosso. Normal. Igual. Ele tem algumas conexões onde ele demora algum tempo para passar a informação de um para o outro, né? E a gente fala assim, mas eu vejo algum problema na criança? A criança é normal, você não vai ver problemas nela físicos, é uma criança normal, tá? Não é uma criança burra, não é, tá? Ao contrário, antigamente achava-se que a dislexia estava ligado a baixo QI, hoje a gente sabe que é justo o contrário. Essas crianças têm tanta dificuldade nesse aprendizado que são crianças que começam a aprender desvios, então são crianças muito criativas. Você imagina que se 20% das crianças são disléxicos, olha quantos a gente tem famosos. Então vou citar alguns para você ter ideia. Agatha Christie, disléxica. Walt Disney, burro, né? Pouco criativo. Puxa, disléxico. Picasso, Tom Cruise, tudo disléxicos. Tá? Então, o que aconteceu? Em algum momento na vida deles foi diagnosticado... Mas eles descobriram uma outra forma de aprender, um outro jeito. É Darwin. Na natureza só os fortes sobrevivem, então a gente vai começar a se diferenciar para começar a aprender algum jeito de conseguir sobreviver na selva que a gente vive. Então, o disléxico em nenhum momento vai se mostrar burro. E aí é terrível quando a mãe fica falando que ele não faz porque não quer, que ele é preguiçoso. Na verdade, ele é uma criança doente. Então, uma dica que é super importante em relação às crianças é assim, fiquem atentos às crianças. Quem faz o diagnóstico de dislexia normalmente não é pediatra. Ou vão ser os pais, ou quem é muito comum de fazer o diagnóstico são os professores. Tá? Então, o que é importante? Dos pais, Kátia, estarem presentes na vida dessa criança na parte da escola. Então, às vezes a gente vai, escola, tem a reunião de pais e mestres, sério, e que chato.
é importante. Por quê? Porque é lá que eles vão começar a perceber onde que essa criança está em relação aos amigos. Então é engraçado, pô, toda criança está aprendendo a ser alfabetizada toda e o meu filho não. Então é nesse momento que você vai conseguir enxergar isso, tá? Ou é uma criança que fica fazendo piadinha, brincadeirinha na sala de aula para se distrair, porque aquele assunto para ele já não interessa. E chama muita atenção, acho que a coisa mais importante é quando você chama uma criança para ler em voz alta. Você chama a criança para ler em voz alta, não quero, não quero. Então são crianças que têm dificuldade de aprender os fonemas, são crianças, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, você já começa a pegar uma dislexia. Por quê? Aquela criancinha que todo mundo está aprendendo a fazer a rima e ela não pega a rima, ela não consegue pegar. Comece a chamar atenção daquela criança de 4, 5 anos que fala igual o bebê, que tem erros de bebê. Óbvio que cada vez que você vai ficando mais velho, a dislexia não é que ela vai ficando mais fácil, mas vai ficando mais evidente, na verdade, os teus déficits de aprendizado. Então vai ficando mais fácil de você diagnosticar. Mas hoje os pais trabalham tanto que a gente não consegue fazer esses diagnósticos. Infelizmente, é verdade. E é legal porque a dislexia, uma vez diagnosticada, uma vez tratada, a chance de você ter cura total, ou seja, sem nada, porque não é uma doença somática, é de 100%. Então são crianças normais. Que tipo de tratamento é feito para dislexia? O tratamento para dislexia não é, a priori, não é um tratamento medicamentoso, tá? São as psicoterapias, na verdade. Então, o pediatra ou a professora vai fazer o diagnóstico, passa pelo pediatra. O pediatra normalmente encaminha para uma psicóloga que faz esses tratamentos. Então, o que ela vai fazer, na verdade? Ela vai estimular aquela região cerebral onde está com alguma alteração nessa transformação da informação. Então, ela vai pegar um jeito de ela aprender os fonemas. É importante saber qual é a dislexia que essa criança tem. É mais na parte de vocalização, é mais na parte de escrita, qual que é? E aí, tratando com essas psicoterapias, a chance de você ter, de novo, né? Olha os adultos que eu citei para você, a chance de você ter eles normais é enorme. E provavelmente o Walt Disney, Picasso, eles não tiveram tratamento. Ah, não tiveram? Porque naquela época não se falava de nada disso. Até para quem tiver interesse, entrar na internet e ver um dia, põe lá, script do Tom Cruise. O Tom Cruise é um cara que não teve o tratamento de dislexia. Então, se você pegar o script dele, a gente não lê. A gente não lê, porque é tudo inverso. Por quê? Porque ele... tudo contrário? A dislexia dele, por exemplo, ele vai falar a palavra mesa. Então, mesa para ele tem que ser M-S-E-A. Ele é o contrário. Ele é misturado. M-S-E-A? Ele é o contrário, ele é tudo misturado. O disléxico tem isso. Mesmo? Ele muda os fonemas, ele muda a ordem das letras. Então, o script é um script especial. Então, você vê que ele não teve tratamento, tanto é que o script dele... Mas se eu escrevo mesa, ele não consegue ler mesa? Ele não consegue ler mesa. Ele não consegue ler mesa. Tem que estar M-S-E-A? Por exemplo, um exemplo, né? Sim, Pode ter assim. alguma coisa assim. Ele tem essa dificuldade que para ele, na verdade, tornou-se uma coisa comum. Mas você vê que ele tem. Então, por exemplo, ele entra num cinema hoje legendado, ele não consegue ver o cinema. Por quê? Porque a legenda é feita para todo mundo, não é feita para o disléxico. Se, sei lá quantos anos ele tem, 30, 40 anos atrás, ele tivesse, provavelmente não teria. Mas também a gente não sabia se ele seria o Tom Cruise de hoje, né? Então, tem isso também. Quer dizer, porque o dislexo acaba também, de uma certa forma, aprendendo de que jeito ele pode conquistar aquilo que ele deseja. Eu acho que o auge, né, o marco maior da criatividade do mundo é o Walt Disney, né? E é um dislexo muito, muito pesado. E olha o império que ele fez, a base, às vezes ele não conseguia ler, mas ele sabia desenhar muito bem. E criou-se Mickey, Pato Donald e tudo, e ele fez esse império disléxico. Isso não quer dizer que a gente não tem que buscar tratamento, gente, para sempre dislexia. Sempre. Não é isso, mas isso quer dizer que a gente pode ajudar os nossos filhos... E não ter vergonha. A não ter vergonha do que você tem, a valorizar aquilo que eles têm de melhor. Se não sabe ler direito, mas sabe desenhar muito bem... Vai mostrar para ele como é importante ler, e uma mas coisa, Kátia, o que acontece? Quando a criança começa a sentir que ela tem essa dificuldade, né? A criança, sem cobrança, ela começa a de novo entrar no mundinho dela. Então, de um quadro que teoricamente era um quadro não bobo, mas menos importante que uma dislexia, ela pode virar... Tem muita depressão ligada a esse quadro inicial de dislexia. Olha aí, uma vez que você cura a dislexia... Se acaba todo o efeito dominó. E qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com... Eu vou passar para vocês o site do Dr. Marcelo Rebicheiro, que aí você tem ali também informações não só sobre dislexia, mas sobre vários temas, né? Tudo do universo infantil a gente aborda muito no site. Muito legal. Pediatriaemfoco.com.br, pediatriaemfoco.com.br. Acesse, você vai ficar muito bem informada e vai aprender, porque filho não é como o eletrodoméstico que vem com um manualzinho de instruções. Ainda bem, né? Senão ia ser tudo igual também, né? É verdade. E como são todos diferentes, o que você tentou e acertou ou errou com um, muito necessariamente não é o que vai acontecer com o outro. Na grande verdade, né? Verdade. Dr. Marcelo Rebicheiro, que é pediatra, voltou outras tantas vezes ao programa, querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Obrigada. Um beijo nos seus filhos, viu? Obrigada mesmo, viu? Olha, viu só...